aqui é Cristiane Bossanelli e estamos com mais um episódio no Sala de Aula, o lugar onde tudo acontece. Hoje estou recebendo aqui uma pessoa criativa, inteligente, dedicada, é a nossa querida professora Cíntia. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, Cris? Oh, tudo ótimo, é um prazer te receber aqui, Cíntia. Você é uma profissional assim admirável que eu tive o prazer de conhecer nessa formação que a gente teve junto. Eu não poderia deixar de trazer você aqui para contar das suas experiências, do seu trabalho, que realmente é um grande exemplo para todos nós, professores, que se dedica à alfabetização, a esse crescimento e desenvolvimento das nossas crianças. Eu estou muito feliz de te receber aqui e nós vamos bater um papo bem legal aqui hoje, hein? Isso mesmo, Cris. Estou muito feliz, fiquei muito assim envolvida, né, com essa questão da pós, dos projetos. Muito feliz pelo convite. Nunca imaginei, né, estar chegando a esse momento, né? É um momento que mostra da dedicação da gente, das lutas, do sonhar. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui participando com você hoje. Esse é o nosso grande propósito. A sala de aula, ele é isso aí. É para dar luz, para dar foco naqueles profissionais que, todos, né, que fazem essa sala de aula acontecer, a aprendizagem acontecer, e não importa como, mas tudo vai acontecendo da melhor forma possível, né? Sim, com Ô, certeza. Cíntia, então, pra gente, nosso início de conversa, quando você chegou, eu te dei uma lousa aí, né? Relembrando aquele tempo do Sim, giz, isso né? Matando a mesmo. saudade. Não tem saudade, não, né? Ah, eu Tá já usei. melhor Não, assim. é muito melhor assim. É melhor do Já jeito usei que. muito giz, né? Sou da época do mimeógrafo. Oh. Então, assim, meu percurso é bem longo. Então, o giz passou por muitos anos na minha vida, Ai, né? pois é, eu também sou desse tempo, É, né? Estamos aí nessa fase aí de muito crescimento e aprendizagem, como isso. sempre, né? É, Todo professor está nessa busca sempre. sim. Mas aí eu te dei a lousa e pedi assim, ó, escreve uma palavra que te representa, que fala sobre você. Qual que é essa palavra? Mostra aí pro pessoal. Bem, pessoal, a minha palavra é essa: esperança. Eu acho que tudo que a gente faz, principalmente na área escolar, nós temos que ter esperança. Na escola que eu atuo hoje, né, sou professora há 11 anos nessa escola, na Escola Municipal Guilherme Allais França, né? E aí, pessoal, estou aqui representando todas vocês, minhas amigas, minhas companheiras. As meninas sempre falam, Cíntia, você tem muita esperança. E sempre adoro a cor verde. Então elas morrem de rir, é só você mesmo para ter esperança. Mas eu acho que isso todo professor tem. No fundo, ele tem esperança que a educação, os alunos vão melhorar, eles vão aprender. Ah, que bom, Cíntia. E é realmente, né? A gente tem que ter esperança. Se a gente Sim, não acreditar que as coisas vão acontecer, o melhor vai acontecer, não tem sentido todo o empenho e esforço que a gente sim, faz. sim. Então você está super certa e vamos nessa pegada da esperança aí, que vai acreditando, né? É, Fé e esperança a gente nunca pode nunca desistir, pode, desanimar. não. Mas aí com essa palavra esperança, fala um pouquinho da sua trajetória. Isso a gente falou demais, né? Na Nesse, pós foi o que nós mais falamos, né? isso Então é aí. o seguinte, a minha trajetória, eu morava numa cidade do interior de Belo Horizonte, né? Igual nós estamos aqui próximo a Itabirito, morei muito tempo em Ouro Branco e o meu ensino fundamental, educação infantil foi em Ouro Branco, estudei na escola particular e eu tive professoras muito boas, mas eu fui uma aluna que eu tinha muitas dificuldades de aprendizagem. Então, eu fui uma aluna que, a partir da minha dedicação, a dedicação da minha família, a dedicação de duas professoras que eu não esqueço até hoje, A que marca mesmo. as minhas duas professoras que foram do primeiro ano, Mariângela, e a professora minha do quarto ano de matemática, a professora Olga, eu não esqueço, porque elas souberam olhar para mim e ver como que eu tinha dificuldade e criaram formas para me ajudar, né? Que hoje a gente fala que são estratégias. Então eu fui uma aluna que no início da aprendizagem eu sempre era da turma C,
porque nessa escola a gente era sempre classificado pelas turmas, e com a minha boa vontade, a minha força de vontade de estudar, dos meus pais me ajudando, né, que fui alfabetizada com aquela cartilha começo de conversa, então tenho ela guardada. Então assim, foi muito difícil, era o método silábico que a gente trabalhava, que a gente estudava, então eu consegui ser alfabetizada, mas com muita dificuldade. E aí eu falo dessa esperança por quê, Cris? Porque eu me vejo hoje nos alunos, né? Aquela dificuldade que eu tinha, mas eu tinha o apoio dos meus pais e eu tinha o apoio da escola, né? E hoje em dia, às vezes, a gente vê um pouquinho. A sua dificuldade te tornou mais sensível Sim, às crianças com dificuldade, né? É sim. isso? Então, assim, quando me ofereceram uma turma, que nós vamos falar mais à frente, eu me colocava todos os dias no lugar daqueles alunos, porque eu vivia dificuldade dentro da sala de aula. E a pior coisa é você não saber fazer e o professor não ter aquele olhar sensível para você. E eu tive esse professor que teve esse olhar sensível. Então, eu fico querendo fazer o máximo que eu posso pelos meus Se alunos. espelhando nessas professoras, Sim, né? e mostrando que eles são capazes, que foi o que me foi mostrado que eu era capaz. Que linda a É. E aí, história. assim, depois de muitos anos, quando eu fui prestar vestibular, eu cheguei para fazer vestibular na PUC Minas. Quem estava lá para ser a pessoa que iria, né, aplicar a prova minha do vestibular, a minha professora Olga. Que E quando isso? ela me viu, não podíamos conversar, mas ela me viu, ela olhou assim. Quando eu terminei a prova, ela foi atrás de mim e falou: Você é a Cíntia, que foi minha aluna lá no terceiro e quarta série, né? Falei assim: Sou, professora. Então, assim, ela viu que valeu a pena ela me ajudar, que eu estava caminhando. Então, depois de muitos anos, eu a reencontrei. Nossa, que E foi lindo. muito bom ter É reencontrado. emocionante, né? Foi. Então, assim, a gente tem professores que passam e marcam a vida da E gente. muito. Sim. Uhum. Aí Foi muito bom. você fez na Isso. PUC Aí eu Pedagogia. fiz na PUC Pedagogia, com ênfase no ensino religioso, durante 4 anos, né? Saía todo dia daqui de Itabirito e ia para Belo Horizonte. E quando foi em 2013 eu concluí o meu curso, né? E também eu fiz o magistério, né? Que antigamente a gente tinha um magistério como curso técnico. Eu fiz o magistério em Ouro Branco também, no Colégio Pio XII. Aí que nós mudamos para cá, para Itabirito, porque a família do meu pai era daqui. E aí eu fui e fiz o vestibular, passei, estudei os 4 anos, ia e voltava todos os dias. Trabalhava já todos os dias, né, de 7 até as 16h50, dando aula. Então, a minha trajetória, ela começou cedo. Eu comecei a dar aula em 2000 que eu comecei a dar aula. Eu já tenho, hoje, né, eu casei, sou mãe, né, tenho 3 filhos, infelizmente um falecido, mas tenho meus 2 filhos vivos. E então, continuei sempre trabalhando, meu marido sempre me E apoiando. sempre estudando. E sempre estudando, Muito né? Estudando estudiosa. muito, porque sempre eu acho que o professor tem que aprender, ele tem que buscar. Ele tem que buscar informações, ele tem que querer se aperfeiçoar para que a sua prática seja melhor. Então, continuo aí até hoje, né? Nesses 24 anos que eu estou na profissão e continuo estudando, ainda pretendo ainda estudar mais um pouquinho, né? E sempre a gente tem que estar se aperfeiçoando mesmo. É porque o mundo está em evolução, o Sim, aluno está em evolução. sim, E a gente precisa acompanhar isso. Não dá é. para ficar parado esperando e usando as mesmas Não, estratégias. eu vejo que muitas coisas que a gente já trabalhou, igual eu tenho 24 anos de sala de aula, muitas coisas que já se passaram, nós não usamos mais hoje, atualmente. Então, a gente está sempre tendo que inovar, né? Um exemplo mesmo são as tecnologias que estão aí. Por mais que o excesso de tela, a gente sabe que hoje não é adequado para as crianças, para os alunos, nós temos muitos jogos interativos em alguns aplicativos que são muito importantes para a alfabetização. Então a gente tem que estar sempre buscando, tem que estar lendo muito, tem muitos livros muito bons, que são momentos que a gente tem que ter aquela parada para você melhorar a sua prática, né? E a prática da gente, ela vai se moldando conforme o público, Sim, né? Então sim, não é uma coisa pronta, definida, eu sei o que vou fazer, porque
você planeja uma aula, você constrói um pensamento, uma estrutura ali, uma sequência didática, um trabalho ali, um planejamento. Só que você chega na sala, o assunto muda para outro caminho, devido às circunstâncias, um fato novo que ocorre, uma notícia que a criança traz de casa. E aí pode mudar aquela linha de pensamento toda e você tem que estar preparada e tranquila para poder saber conduzir, né? Porque é o que a gente vem falando, o professor não está ali só para ensinar, ele está para aprender também com o aluno. Sim, A gente aprende muito com as crianças, é. porque cada um traz uma experiência de casa, traz algo de casa, da vida pessoal deles. E aí, quando é compartilhado e colocado isso no grupo, os outros meninos estão aprendendo com ele também. Né? Principalmente Itabirito, que é uma cidade que abraça outras, né, pessoas de outras regiões, de outra cultura, de outra forma de pensar mesmo, né? Que a gente percebe dentro da escola, movimentando muito, né? E aí, quanta coisa, né? E aí, assim, Cíntia, a gente pensa assim, como ser motivada? Como que você se sente, assim, motivada para encarar esses desafios? Porque, como você mesma disse, né? No ano passado você estava trabalhando com uma sala diferente, uma sala de intervenção. E como que foi? Você aceitou esse desafio? Conta aí. O que aconteceu? Nós estávamos na pandemia, e aí quando a pandemia terminou, por volta do meio de 2021 mais ou menos, né? Os alunos regressaram para a escola, e quando foi em 2022 foi feito uma diagnóstica, como todas, né, as escolas fizeram, para ver como os alunos estavam retornando. E nessa época, nós estávamos com muitos alunos de outros estados, né? Tinha alunos do Maranhão, do Amazonas, da Bahia, e esses alunos estavam com a idade e as séries distorcidas e eles não estavam alfabetizados. E nós também já tínhamos um público, né, da nossa escola também, que ainda estava com uma defasagem de aprendizagem. Porque não foi fácil aquele período de pandemia. Por mais que todo o esforço, né, teve de todo mundo, das famílias tentarem ajudar, né? Porque assim, a família muitas fizeram o papel certinho, mas outras até por falta de condição, né? Se uma mãe não sabe ler, como que ela vai ensinar a alfabetizar? E teve criança que estava matriculada quando veio a paralisação, parou tudo no primeiro e segundo ano, né? Esses 2 anos aí essenciais para a alfabetização. Chegou no 3º ano lá. E não estava alfabetizado. E teve, igual você falou, teve estados e municípios que realmente não aconteceu. Aqui, Itabirito, foi de tirar o chapéu o trabalho que foi feito. Dos blocos, né, dessa intervenção, desse apoio, dessa busca ativa. Isso. Foi um trabalho. Teve as aulas online, muitas escolas, inclusive na minha escola nós tivemos aulas online, tudo para quê? Para ajudar os alunos que estavam em casa, né, na época da pandemia. Então, nós tivemos um trabalho muito bonito, foi muito bem feito, mas aquele calor da sala de aula, aquela questão, né, do olhar do professor diante da própria atividade do aluno, ela não aconteceu. E aí, quando chegou 2022, nós tínhamos uma quantidade mais ou menos de 13 alunos na época e com uma defasagem muito grande. Então, foi proposto, né, que fizesse um projeto e nesse projeto me convidaram para estar trabalhando nesse projeto. Então, eu falei assim, nossa, mas será que eu vou dar conta? Porque eram alunos na época que estavam de 8 a quase 12 anos. Não, a diferença era muito grande de idade. E foram alunos que eu vou ser muito sincera, eles não passaram, principalmente os que vieram das outras regiões, eles não passaram por aquele momento da educação infantil, aquele momento importante do brincar, do conhecer através da brincadeira, a alfabetização, as letras, os números, aquele acolhimento do saber. Como que eu vou aquela montar... brincadeira cheia de intencionalidade, né, pedagógica. Sim, eles não sabiam folhear um caderno. Então, foram alunos que estavam assim, com uma defasagem muito grande. Então, eu tive que começar o primeiro bimestre lá de baixo, como se eu estivesse com alunos de educação infantil.
levar para fora, fazer caminhos do lado de fora da escola para eles passarem por cima para trabalhar a coordenação, trabalhando as partes do corpo, como que folheava o caderno. Então, assim, foi todo um processo. E eles conseguiram vencer esse processo. E aí o ano foi passando e eu fui trabalhando com eles as questões da alfabetização. Dessa turma como um todo, eu tive alunos que foram embora, que aí a família retornou para a cidade de origem, e alunos que permaneceram na escola, conseguiram passar pelo processo de alfabetização e retornaram para a sala no ano de 2023. Só que quando chegou no ano de 2023, nós tínhamos uma outra clientela. Então, o projeto continuou em 2023. Eu permaneci com 2 alunos do ano de 2022 e mais a nova clientela de 2023. Então, comecei todo o processo. Então, foi um projeto de 2 anos. Foi. Aí, nós tivemos o processo todo novamente em 2023. Mas em 2023 já tinha uma melhora. Essa parte lá de se trabalhar a ludicidade na educação infantil já não precisou de ser feita com os alunos. Então, já foi uma turma que eles já tinham mais autonomia, mas eles ainda não estavam alfabetizados, né? Não estavam lendo, não estavam produzindo textos, não estavam tendo a compreensão textual. Então, o que foi feito? O projeto novamente. Então, eu continuei fazendo o trabalho do projeto. E o que foi muito interessante no ano de 2023, que na minha escola a gente sempre trabalha com a feira literária. E aí eu pensei, como que eu vou trabalhar? Eram 13 alunos que estavam em idades séries distorcidas, não estavam alfabetizados e nem letrados, e eu iria trabalhar com eles um projeto literário. Como a minha turma gostava muito das novidades, né? Eu levei a turma na biblioteca e a gente começou a observar os livros da biblioteca e eles começaram a observar o recreio. Sim. Aí um dia um chegou para mim e falou: professora, o recreio tá com muito lixo no chão. Aí eu falei: tá, bem que a gente podia fazer um projeto. O que eu resolvi fazer com eles? Eu já tinha sondado na biblioteca um livro que se chama Denis e o Lixo Zero e sua turma e levei para a sala. E aí foi o máximo. Que lindo. Nós desenvolvemos um projeto a partir desse livro e trabalhamos toda a questão do lixo na escola. Então, nós envolvemos a escola como um todo, trabalhamos a parte prática do projeto, onde os alunos, nós recolhemos na cantina o resíduo seco, né, que tinha na cantina, recolhemos as cascas de ovos, as cascas de banana, de batata. Mão na massa mesmo. Foi. Então, as cantineiras separavam e aí a gente ia lá, pegava e nós tivemos, né, a ajuda também da equipe da escola que montaram pra gente, né, compramos os potes para fazer a composteira e foi realizada a composteira na escola. E era o máximo, porque os alunos tinham que buscar os resíduos na cantina, tinha que procurar as minhocas, tinham que trazer. Aprendizagem significativa. Foi. Então, eles tinham que trazer as minhocas de casa, aí tinham que recolher as folhas, tudo para montar a composteira. E aí a composteira começou a soltar o tal líquido, né? O chorume. Isso. Aí um falava assim: é chorume, professora? Aí eu falei assim: será que é chorume? O que nós fizemos? Nessa época, em 2023, fizemos uma entrevista lá no Parque Ecológico, né? Nós trabalhamos com a Aparecida. E ela foi e mostrou para os nossos alunos como que acontecia esse processo da compostagem. Então, assim, eles visitaram lá o parque, tinha ainda onde recolocava os resíduos das lâmpadas, das pilhas, tinha tudo. Então, eles viram como que fazia o recolhimento. E foi interessante que eles descobriram que Itabirito, ela faz uma coleta simplificada. Por isso que nós não temos os coletores coloridos. Então, foi tudo muito bem explicado para eles bacana. E eles aprenderam. E essa minha turma, ela tinha um agravante que era a indisciplina. Eles tinham uma indisciplina. Se não tem sentido o que está falando, Sim. Então eu vou ter que chamar a atenção de outra forma. E né? nesse projeto foi um encantamento, porque eles comportaram muito bem no dia que foram fazer a conversa com a Aparecida e a equipe dela.
Quando o pessoal eu esqueci o projeto que tinha na escola, que falava sobre o meio ambiente. Eu esqueci o nome do projeto, que ia os guardas florestais falar sobre o projeto. Eles participaram também do projeto. Então, quando foi... É o ProERG, né? Isso. Aí teve também. Então, assim, era aquele encantamento que eles prestavam atenção. E aí, esse comportamento, essa indisciplina que tinha, começou a melhorar. Porque tudo tinha significado para eles. Eu estava associando toda a parte prática, mas eu estava associando a questão do livro dentro da sequência didática que foi feita. Então, aí o que nós produzimos para a feira? Nós, depois de todo o estudo, assistimos reportagens, por coincidência, falou sobre o lixão de São Paulo, que já não tinha mais prazo. Então, assim, levei as reportagens para a sala, eles assistiam, debatiam, eles começaram a sair na hora do recreio como os fiscais da limpeza, sabe? Tinham um colete e anotava quantos lixos estava, se era saquinho de papel, se era pacote de chips. Eles saíram de um papel, né, de se sentir mal, Isso. de não estar acompanhando, de estar com a idade, e aí passaram a ter um papel cidadão. Sim. Né? E aí, dentro ali do contexto da escola e sendo protagonista. Isso. Olha o que vocês fizeram com esses meninos. É. A autoestima foi lá em cima. E assim, foi muito bonito porque a alfabetização estava acontecendo nesse momento todo. Então, os alunos que estavam com dificuldade de ler, eles foram melhorando cada dia mais, porque cada dia era um gênero textual, cada dia era uma atividade diferente, era um jogo diferente, tudo levado, que na feira de literatura tinha que estar bonito. Do meio ambiente. Do meio ambiente. Que surgiu dentro de uma visão da própria turma. Da própria turma. E aí, a culminância no dia da feira foi, nós usamos a composteira. Eles descobriram que não chamava chorume, que era biofertilizante. Olha, o líquido que solta. O chorume é quando dá no lixão, né? E aí da composteira é o biofertilizante. Então aí nós recolhemos, né? Nós conseguimos produzir muitos biofertilizantes. E aí no dia da feira os biofertilizantes foram entregues para a população que foi visitar a Feira da Literatura. Todo mundo queria biofertilizante. Era muito interessante que os pais abriam o vidrinho para ver se tinha cheiro. Olha. E assim, os pais percebiam que não. E eles eram alunos eu coloquei esses alunos para apresentar a feira. Então, qualquer pessoa que chegava, eles apresentavam todos os passos de como foi desenvolvido o trabalho. Desde a sequência didática, aí, né? da capa do trabalho, até a concretização. Aí, o que eles fizeram com o biofertilizante? Nós ganhamos as mudas de... como que chama aquela plantinha? Agora eu esqueci o nome. Uma pequenininha, um cacto, que tem cacto. Suculentas. Aí ganhamos as mudas da suculenta, aí levamos para a escola, eles plantaram e nós fomos cuidando das suculentas com o biofertilizante. E elas foram crescendo até no dia da feira. E aí cada um tinha sua plantinha para cuidar e tudo. E o tempo foi passando, fizemos uma tela com o rolinho do papel higiênico. Eles criaram várias artes. Então, assim, foi um projeto que foi muito gratificante para essa turma de 2023. E a alfabetização aconteceu assim. Naturalmente com eles. Né? Hoje, graças a Deus, eu tenho notícias que muitos desses alunos estão muito bem. Hoje, eles estão já no 6º ano, alguns e tudo. Eles estão tranquilos, porque eles conseguiram passar pelo processo. Superaram, né? Vencer aquele tempo que precisava com esse olhar também, que não ia adiantar fazer o mesmo com eles. Sim. Né? Não ia adiantar repetir todo aquele processo que eles já estavam vindo nisso. Já. Né? Então, essa sala, essa proposta de trabalhar em projeto, com criatividade, com essa motivação, porque a criança não é diferente da gente. Não. Né? Com relação a sentimento. Não é porque é criança que não sente, que não percebe. Sim.
E aí a criança vai percebendo que, eu não sei ler, o meu coleguinha sabe, eu não sei. Ele sabe isso, eu não sei. E aí, onde gera indisciplina, normalmente dentro da sala, é para chamar a atenção para algo que, na verdade, é um grito de socorro, né? Isso. Normalmente isso. E é muito emocionante a gente ver esse resultado final, né, Cíntia? E o que ficou muito gravado na mente deles? Que aqui em Itabirito, em 2023, teve o primeiro Fórum Regional do Meio Ambiente, onde vieram cidades de Ouro Preto, Mariana, Nova Lima, Itabirito, vieram várias cidades, Ouro Branco, e aí a minha turma foi convidada Claro, merecido. Então, assim, eles ficaram numa satisfação, né, deles estarem ali, eles apresentaram o projeto, distribuíram os biofertilizantes no congresso, e eles, assim, e eu fiquei muito feliz, porque eu falei, tá Com vendo? certeza. A aprendizagem, ela tem que ter significado. Não é só você trabalhar uma alfabetização solta. Não, a gente tem que dar significado para que o aluno tenha prazer de fazer. E como já tinha nessa turma alunos, né, igual eu já tinha relatado, que não tinha uma disciplina, né, legal, como que esses meninos melhoraram, sabe? Então, assim, foi uma coisa muito gratificante. E aí, quando foi ano passado, em 2024, o projeto continuou mais um ano, né? A escola ainda continuou com o projeto, que nós tínhamos ainda uma demanda muito grande. Eu permaneci com o mesmo projeto, mas as crianças, né, modificaram. Dos anos anteriores foi cada uma para sua sala, e ano passado foi o último ano do projeto, que foi o qual eu apliquei o meu plano de ação da pós-graduação, né? Onde a temática é a heterogeneidade nos níveis de escrita com crianças de terceiro e quarto ano, intervenções que são possíveis. Aí foi onde eu apliquei o meu plano. E essas intervenções possíveis não é inventar roda, é Não. só botar a roda para girar. Eu sempre brinco, porque não é coisa mirabolante. Não. São os jogos, são atividades simples. Eu sei que você cria muita coisa também, né? Você se inspira aí e com a demanda da sua turma você também gera, né, novas ideias. E é isso, é fazer a criança se sentir segura, Sim. se sentir capaz, porque ela vai, Sim. né? Sentindo isso, né? Tendo essa segurança, ela consegue. E aí vem muito da confiança no professor, essa segurança na própria escola. É todo um ciclo, né, que vai se formando em torno da criança ali para que ela faça essa eclosão aí, né, que ela se desenvolva. Não é Sim, isso mesmo. E isso, assim, a gente, durante esse tempo de 2024, a gente lendo, né, Cris, muito Magda Soares, lá ela mesmo fala num dos livros dela, Alfaletrar, né, que toda criança tem o direito de ler e escrever. E no meu plano de ação, na minha CCP, eu li muito sobre Emília Ferreira e Ana Teberoski, que elas falam dessa questão dos níveis de escrita, que eu não me lembro certinho a frase, mas Emília Ferreira fala que um dos direitos que a gente não pode deixar a criança de ter é o direito de saber que ela um dia ela vai conseguir e que ela vai conseguir no tempo dela. Sim. E é isso. E eu sei que às vezes, né, a própria sala de aula faz a gente querer que a criança acelere, mas tem criança que precisa de um tempo maior. E o professor tem que ter esse olhar sensível para ver que aquele tempo você tem que dar para aquela criança. Eu estou como professora, né, de manhã, à tarde eu estou no apoio da escola na supervisão, e a gente vê como que às vezes tem crianças que realmente precisam desse tempo maior para aprender, né? E o professor ele tem que ser sensível a isso, a perceber que aquela criança ela precisa de um monitoramento, ela precisa de uma estratégia diferenciada, de um tempo maior para realizar uma atividade. Porque a gente pensa na turma, sempre o professor ele está pensando, focando na turma. Só que aí é o princípio da igualdade. Isso. Quando ele começa a perceber o aluno pela sua necessidade, ele já age pelo princípio da equidade, oferecer àquele que precisa. Por isso, assim, eu sou muito defensora da escola em tempo integral. A gente sabe que é uma das metas do Plano Nacional de Educação, né? De oferecer esse tempo maior na escola, não só por questões de aprendizagem só, mas por questão de segurança alimentar,
a questão social, pela necessidade das próprias famílias, né, em ter ter essa proteção da criança. Mas mesmo não tendo o tempo integral, mas o professor ele souber envolver toda essa proposta dentro da sala, e aí entra esse olhar da direção da escola para se formar turmas com essa proposta de projeto. Porque se não tiver esse olhar, fica ali aquele ciclo vicioso de reprovação, de baixa autoestima, que as crianças vão ficando com autoestima, né, só lá embaixo, e aí vão gerando outros problemas. Sim, sim. Então, assim, a Terezinha, um abraço, é uma diretora assim, espetacular, muito comprometida. A equipe do Guilherme Alé, um abraço a todos do Guilherme Alé, uma escola que eu pouco convivi lá no tempo na educação, mas eu tenho muitas boas referências de lá, a Dani, a própria Cleia, que era do Guilherme Alé, sim. E assim, você também. Então, eu tenho um carinho muito grande, um respeito para todos sempre, né? Do trabalho que é feito lá. E é uma escola que ela só tem a crescer por todo esse envolvimento. Eu brinco assim, o tempo que eu estava na Secretaria de Educação, a Antoniette, ela voltava de lá todas as vezes falando assim, o encantamento que ela tem pela escola, pelo trabalho que é a escola. Ela fala assim, olha, lá tem um projeto que habita as paredes, né? Sim. E ela fala desse projeto da escola, assim, de olhos brilhantes com relação a esse projeto de lá. Esse projeto nosso é o que habita em suas paredes. Porque a sala de aula não é só a gente colocar um alfabeto, não é só você colocar um cartaz de combinados. Que você vai lá e compra. Você vai lá e compra, né? Nós temos que levar o aluno a fazer, a criar, mostrar que ele é capaz para ele fazer parte daquela construção. Então, se você vai trabalhar um alfabeto, não é só você colocar o alfabeto, você tem que dar significado. Então, vamos construir o alfabeto juntos. Vamos mostrar para a criança que eu tenho a letra B no alfabeto. Então, ele sempre coloca, o B é de uma bola. Mas o B, será que é só da bola? Será que ele está só na letra inicial da palavra bola? Então, a gente vai mostrando para as crianças que aquela letra, ela vai continuar a mesma, ela vai ter o mesmo som, mas ela vai estar em outros lugares. Ela vai estar no início de uma sílaba, ela vai estar no meio de uma outra palavra, e ela não vai deixar de ser a letra B, a letra A, a letra C. Então, na minha sala mesmo, eu colocava o alfabeto na parede e as crianças vinham criando as outras palavras que tinham a letra, né? Letra. E eu me recordo, ano passado, que eu estava trabalhando a letra G, e aí um aluno meu falou assim, professora, mas no meu nome também tem a letra G. Aí os meninos, não, mas o seu nome não tem. Aí ele foi no quadro, eu falei com ele, então vamos escrever o seu nome. Aí ele escreveu. Quando ele escreveu, os meninos, é mesmo, né? Aí eu voltei. Vocês estão vendo? O G não é só do gato, o G não é só de Gabriel, o G também está no meio do nome do seu colega. E qual que era o nome dele? Era o Arthur Miguel. Então, aí todo mundo mesmo, né, porque Arthur? Todo mundo só chamando Arthur, onde que tá esse G? Então, aí ele ficou todo feliz, empolgado, que o nome dele também tinha o G. Então, a gente tem que dar significado a esse alfabeto. E aí nós construímos o alfabeto todo e com palavras todas diferentes. Depois pegamos o alfabeto, dividimos as palavras, colocamos em ordem alfabética, aí colocava... Então, foi aquele trabalho infinito com o alfabeto. Então, é isso que eu acho que é assim, interessante. Os cartazes da nossa escola são construídos combinados com os alunos. A sequência numérica é construída com os alunos. Então, tudo a gente tem um significado. É feito com a mão deles, né? Você vai chegar lá, você não vai ver nada pronto, né? Comprado. É tudo construído com a mão do aluno, né? Então, é um trabalho que já vem há muitos anos, dá certo, é um trabalho que a gente vê as intervenções, né? Consegue fazer na hora que o aluno está registrando o nome dele. Isso dá resultado. Dá resultado. São trabalhos que dão resultado. Nós tivemos uma aula também no Natália,
ficamos encantados também com as salas, né? É, Do Natália foi. também. Nós fomos numa Maravilhoso. sala e que eu fiquei encantada com uma outra forma de alfabeto Não que a foi? professora usava, né? Ela realmente ele foi é uma criança que desenhou, né? Eu fiquei encantada com a sala que a gente foi da pós e a professora trabalhava um outro tipo, né? Uma outra estratégia do alfabeto, Olha só. né? Então assim, na nossa rede existem muitas boas ideias, Por isso que né? nós estamos aqui. Sala de Isso. aula é para isso, sabe? É para a gente apresentar, né, o que a gente faz, o que vocês fazem no dia a dia, que não dá tempo de contar para ninguém, porque vocês têm tempo de ficar contando para alguém o que está fazendo, não dá, porque é uma, É né, uma uma roleta, correria, né, uma roleta é. russa ali, né? De trabalho, dedicação e pensamento, porque sai da escola, mas a escola não sai da gente, porque chega em casa, tem o terceiro Tem o turno, terceiro turno para a gente executar. né? Você tem que olhar uma matriz, você tem que estudar para você dar uma dica, né? Para você, né, pensar como que eu vou falar, como que eu vou passar essa atividade, como que eu posso orientar, né? Porque o nosso papel também a gente orienta para ver se vai dar certo, se não vai. Então assim a gente vai embora para casa, mas a mente fica trabalhando O tempo todo. o tempo O todo. tempo todo. É isso mesmo. Ô, Cíntia, então, vamos dar uma pausa, um minutinho aqui, Sim. ó. Ó o sininho Ó o aqui. sino. Esse sino aqui é aquele sino que você tá ali naquela luta ali, e aí aquela respirada que é a nossa hora do recreio. Isso. Hora de descansar. Hora boa também, Hora né? boa. Hora boa. Hora boa. Chega na sala dos professores, troca uma ideia, Bate um papo. bate um papo, mas sempre é de menino, né? Sempre é de menino. Mas o nosso aqui hoje não. Agora, nessa hora do recreio, nós vamos falar um pouquinho de você. Nós vamos, já que você é muito criativa, eu falei assim, gente, eu tenho que pensar uma coisa criativa para ela aqui hoje, porque eu não posso deixar a peteca cair. E aí eu trouxe um quiz. E você vai responder esse quiz pra gente te conhecer. Tá bom. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Cíntia, café ou chá? Chá. Chá, você gosta de chá? Gosto. Ai, eu não gosto não. Eu gosto de chá. Domingo de preguiça ou um rolê? Ah, domingo de preguiça. Tá gostando da preguiça? Tô, ultimamente, a minha vida eu tô mais para deitar na cama e curtir um filme, dormir, como diz o meu esposo, você ama dormir. É, a gente Eu acho que é o precisa, né? cansaço também, é isso. É uma rotina pesada, É. né? Livro que você ama e sempre indica pra alguém. Olha, como ultimamente, né, Cris, nós estamos lendo tanto sobre alfabetização, eu indico muito para as pessoas lerem o Alfa Letrar. Quem ainda não lê, leiam. O Alfa Letrar é muito importante. Pode baixar. Pode baixar, né? O livro também que fala sobre a consciência fonológica de Arthur Gomes de Moraes. Você me pediu um, mas eu vou falar 3, tá? Pode falar, pode Pois falar. é. E o livro meu de cabeceira, que eu comprei no início do ano, que eu achei ele muito significativo nesse momento da minha vida e que eu venho lendo já há muito tempo, é o Café com Deus Pai. Ah, você me falou desse livro. Esse livro é muito bonito e tem hora que você abre as páginas lá e você fala, esse livro está falando para mim hoje. Então é muito significativo. Então na leitura de escola, leiam Alfa Letrar e leiam Consciência Fonológica de Arthur Gomes de Moraes e no momento de lazer leiam Café com Deus Pai. A gente tem que cuidar da Sim, gente também, né? Sim. Isso aí. Seu lugar favorito em casa? Ah, eu gosto do meu quarto. Né? Gosto de ficar deitada no quarto, vendo televisão. Aí o marido também tá lá e a gente conversa. Aí vem os meninos, né? Hoje eu não tenho mais o meu Gabriel, mas aí vem a Letícia, vem o Davi. E aí eu gosto muito de ficar no quarto. Aconchego, né? Um aconchegozinho, Isso, né? isso. Ai, que delícia. Algo que você faz e ninguém entende muito bem, mas você ama fazer. Eu amo fazer algo que ninguém entende. Ah, eu acho que pode ser. Eu amo fazer, sinceridade, gente. Eu amo estudar. E meu marido mesmo fala, Cíntia, por que você gosta tanto de estudar? Pior que Eu me sinto muito realizada estudando. E assim, às vezes as pessoas podem falar assim,
é muita coisa. Mas a minha mente, eu consigo... Ela absorve, Ela né? absorve, Pede, né? pede. O que te tira do sério rapidinho, assim, uma coisa que, rapidinho você perde a graça? Ai, aí ficou difícil. É difícil. Não é? Para me tirar do sério. Talvez nada. Às vezes nada, mas eu fico, às vezes não é tirar do sério, mas eu fico chateada quando, vamos supor, acontece determinadas situações e que depois você faz um projeto e depois do nada você tem que cancelar esse projeto, mas que não dependia de você. Então, assim, não é que eu fico brava, mas a gente fica meio chateada. Isso aí. Série ou filme, o que você está assistindo ultimamente? Eu gosto de filme. Eu, assim, se eu for olhar a minha juventude, minha infância, eu amava assistir. Oh, meu Deus, gente, eu vim com a resposta na ponta da língua. Como que chama? Mary Poppins. A minha menina morre de rir de mim. Adoro assistir Velozes e Furiosos. Pode passar não sei quantas vezes na televisão. Meu marido é desse jeito. Aquaman, ele já sabe até as falas. Adoro assistir um filme de dinossauro. Então, assim, Noviça Rebelde. Então, eu adoro esses filmes que eu já assisti muito quando eu era mais nova. Minha mãe também adorava. É porque tem uma memória afetiva. Tem, a memória afetiva. Você lembra de um tempo. Isso. E, assim, são histórias que foram histórias bonitas. Sabe que filme que eu adoro? Babá Backfield. Adoro! Eu assisto e passar. Não é? Eu assisto, adoro. Então, assim, tem filmes que falam assim, vai passar, eu tô assistindo. Então, assim, parece que tem hora que eu sou igual menino, porque falou que vai passar um dinossauro, falou que agora vai... com a Netflix a gente busca lá. Falou que vai passar um Velozes Furiosos. Eu posso já ter assistido não sei quantas vezes, mas eu tenho que assistir de novo. É bom demais. É igual o Top Gun também. Pois é, a gente não tem que assistir milhões de vezes. Bom demais. E se você pudesse viajar agora, né? Vai entrar de férias aí, para onde você iria? Olha, no momento atual, um lugar que eu estou precisando muito de ir é em Aparecida do Norte. É um lugar mágico, né? Aquele lugar... Então, assim, fala assim hoje, vamos. Entendeu? Aquele lugar recarrega as baterias da gente, né? Eu amo ir lá. Meu marido, ele tem uma promessa, assim, de ir lá todos os anos, sabe? Então, na oportunidade que a gente tem, a gente foge e vai lá. Eu acho que lá é um lugar santo, é um lugar que eu acho que me faz muito bem. Comida. Qual a comida que te lembra a infância? Você lembra de alguma história sua? Eu lembro. Inclusive, lá na escola a gente tem o projeto da Estante Mágica, né? E aí, é lindo. Que é lindo. Daqui a pouco você conta. E aí eu escrevi um livro da Estante Mágica. Escrevi. Eu falei que eu escrevi e não escrevi. Eu escrevi um livro da Estante Mágica e aí era Na Varanda o título. E aí conta toda a história, né, de quando eu era criança e no final minha mãe chamava a gente para almoçar. E o prato que eu amava, que a minha mãe fazia, era bife à milanesa. Então, eu faço até hoje na minha casa bife à milanesa, porque era o meu prato da infância que a minha mãe fazia e era aquela delícia. Era o arroz básico, o feijão rico, o bife à milanesa, a batata frita. Então, assim, a salada corria, né? Ainda era criança. Lá em casa, a história do bife à milanesa é muito engraçado, porque minha mãe, assim, toda cheia de história com comida, né? E meus filhos, eu fui um tempo, voltei para Resplendor, né, com meus filhos, e aí minha mãe fazia esse bife e pegou um apelido. Esse bife é bife de pelinho. Porque o bife à milanesa fica todo crocantezinho, né? Então, até hoje, assim, quando, né, meus filhos já estão de idade, né, já adultos, aí fala assim, o bife de pelinho da avó. O bife à milanesa também tem história lá em casa. Tá vendo? Não é só na minha. Tá vendo? Qual a música que te anima, que você tá assim, meio assim, que você coloca lá e você rapidinho volta pra...
pra cima. Sou muito fã de Ivete Sangalo. Então, assim, quando toca música dela, então, assim, me levanta, sabe? Então, assim, eu canto, aí meu filho mais novo fica assim, mãe, você vai dançar? Acaba dançando, né? Mas no momento atual eu gosto muito dessas músicas que falam muito sobre Deus, né? Falam das lembranças, né? Mas o que me levanta, eu gosto muito desse tipo de música, né? Do tipo do axé. Ele dá uma sacudida na gente, uma Bota pra leveza. cima, né? Você não Isso. tem que preocupar com muita coisa ali, o Não. que tá falando, né? A gente Sim. sabe que é É. gostoso, o ritmo bom. Sim. Também gosto de um axézinho também. Aqui, conta pra nós um talento secreto que ninguém imagina que você tem. Pois é, ninguém imagina. Até a mãe da minha neta ficou outro dia, que eu tenho uma neta, gente, Ai, tá? vovó. Ela chama Alice. Então, ela estava na minha casa e olhando os quadros que eu tenho. Eu tenho um quadro na cozinha. E ninguém sabia que eu pintava. Uai, Pintava. pintava? Não pinta mais, ó. Não, agora eu não pinto mais. O tempo, sabe? Mas na minha adolescência e quando eu fiquei até mais ou menos uns 17, 18 anos, eu pintava. E eu pintei muitas telas. Muitas Que telas. E delícia. aí, Nunca pintei tela. sempre eu pintei. Era quando eu era nova, era uma coisa que me acalmava muito. Às vezes eu estava triste, ou então agitada, cansada dos estudos, mas a minha aula de pintura eu não Não abria a faltava. mão. Não. Eu ia, eu desenhava e eu amava pintar. Então eu falo que acho que quando eu ficar na minha velhice, eu acho que eu volto a pintar. Porque e faz você, assim, você tem que ter muita paciência. Então, assim, Concentrar você muito naquilo. concentra naquilo, você parece que você entra naquela pintura que você está fazendo. Então, assim, eu fiz muitas pinturas, na minha casa tinham muitas, mas depois com o tempo, né, eu fui mudando o estilo da minha residência. Então, aí algumas coisas eu me dispus e por coincidência, alguns quadros meus foram lá para o Jeca Tatu. Que Ele bacana. comprou na época e tudo, e eu fiquei com alguns, e outros quadros ele Então comprou. temos um artista secreto aqui, gente. Olha, Ai, tá vendo? ai. Nós estamos descobrindo as coisas aqui. E se sua vida fosse um jogo, já que você gosta tanto de De jogos, jogos, né? qual seria o nome desse jogo? Um desafio. Um desafio, né? Todo É. dia, né, gente? Todo dia é um desafio. Cada dia é um desafio, é um dia de cada vez, né? São coisas que acontecem na vida pessoal, na vida escolar e que são desafios na vida da gente e que nós temos que tentar ir passando. Mesmo que sejam muito difíceis, quase impossíveis, Que a mas gente tem hora que acho que vai sufocar, né? Vai se sufocar. vai se Mas sufocar. a mão poderosa de Deus está aí, nos acalmando, segurando a nossa mão e joga a gente lá em cima de novo. Então, né? se hoje eu tivesse que falar que minha vida é um jogo, seria um desafio. A cada dia é um desafio, tanto na vida familiar, na vida profissional, é um desafio a cada Isso que dia. move a gente também, né, Cíntia? Porque se fosse só aquela linha reta, Não nossa, que acontecesse monotonia, né? Precisava acontecer tantas vezes, né? Tanta Sim. coisa complicada. Mas o desafio move a gente, né? A se descobrir, a se reinventar, Aham, né? Eu não estou vivendo isso aí agora, né? É. Me reinventando, me descobrindo. Igual você falou, vou voltar a pintar daqui a um tempo, né? Sim. Retomando coisas que você fazia, que há tempos você não conseguia fazer. Porque E é assim. Porque hoje, por exemplo, hoje atualmente eu não tenho tempo para pintar. Eu sei que nós temos que arrumar o tempo, mas hoje eu tenho coisas que são mais principais na vida. Então a gente Porque tem você tá que no foco no estudo, né? Agora com a netinha, né? tem ainda o filho pequeno, né? A filha na universidade. Então assim é complicado. Mas o complicado é que daqui a pouco descomplica e Sim. a gente vai achando tempo, vai se achando. descobrindo, Sim. né? Cintia, adorei te conhecer, assim, porque eu não conhecia isso tudo, não, né? Porque
a gente se conheceu, né, com Sim, essa com a pós, pós. foi criando aqueles... A gente vai formando aqueles grupinhos, né? Grupinhos, Igual, né? igual na sala de aula. Escola mesmo, na sala É de igual na aula. escola, né? Na sala de aula, Isso, né? Por afinidade, por ter algumas ideias, né? isso. Semelhantes. Graças a Deus é todo mundo diferente, né? E É, cada um pensa de um jeito, mas sim. tem ideias semelhantes. E a nossa turma, eu quero trazer aqui mais as meninas, Ah, né? vai Que ser foi muito uma turma que eu bacana. não quero desfazer do grupo, né? Eu É, penso que a gente pode compartilhar muita coisa boa ali, que foi sim. muito No aprendizado, nosso né? grupo nós tivemos, né, igual sábado agora nós tivemos algumas apresentações, né? E eu vi que nós tivemos muitos projetos interessantes, Lindos, lindos. né? Ideias maravilhosas que eu acho que merecem ser Não, eu compartilhadas. quero muito trazer a É, Nete aqui. O isso. trabalho dela tá um show, não Tá, tá? Eu ela vi pela sim, o apresentação. trabalho dela ficou muito interessante porque levou para o lado bem da inclusão, né? Sim, o que ela é a É vivência a dela. vivência dela, né? Cada um fez ali o projeto dentro da sua vivência Sim, e com sim. estratégias diferentes, né? Então, assim, todos os trabalhos ficaram muito ricos, Eu, né? na hora que eu terminei o meu trabalho, eu falei, gente, não acredito que eu fiz isso É, tudo, né? É assim, depois que eu já li ele 2 vezes, né? Porque tem a banca de uhum, apresentação. E assim, eu tô vendo detalhes que eu escrevi que eu nem lembrava que eu tinha escrito mais. Porque você vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo, corrige, é, apaga. E aí, não, eu tô assim, encantada, porque o meu foi focado na alfabetização dos alunos que chegaram no 6º ano sem estar com a alfabetização consolidada e utilizando as TICs, isso, né, que é as tecnologias, né, que estão aí, que estão batendo na porta, com toda a moderação que a gente precisa ter, mas que é uma ferramenta, um recurso que atrai muito, que faz a autoestima da criança, né, ficar mais elevada, faz a criança interagir mais, e os isso, jogos e a ludicidade, isso, porque o brincar é como, né, faz parte da faz. criança. É, a ludicidade hoje eu vejo que ela é muito importante na sala de aula. E assim, às vezes a gente tem professores que ainda não estão dispostos totalmente a isso. Acham que não vai dar tempo, que não vai dar certo. Eu entendo o lado deles também, né? Mas eu acho que se a gente pode tentar um pouquinho e que dá certo, né? Não é perda de tempo, né? A criança está aprendendo ali brincando. Então, Fica aquele mais jogo tem leve, né? Piaget, intencionalidade. ele traz isso Sim, na sua teoria, de que o brincar faz parte da é, criança, do cotidiano da criança, sim. né? E aí, se a gente, como a escola, ela vem, né, dessas linhas aí, desses pensadores, porque já foi testado isso, Já. já é resultado, Sim, já é já resultado, é né? resultado Provado aprovado. que o jogo ele ajuda muito na questão da alfabetização, né? É muito importante, sim. E eu acho que cada vez mais isso vai estar sempre presente, né? Vai estar sempre Ai, presente. tem que estar, né? Sim. Porque faz a diferença. E o resultado foi muito bacana do meu trabalho, né? Eu atendi crianças do SEMI, e porque lá também tem um tempo integral no Sim. 6º ano, e aí eu pedi, né, a Eliane, obrigada, Eliane, pela oportunidade. E ela cedeu o espaço para mim desenvolver esse projeto lá. E foi muito positivo. Eu tinha um dos alunos que estavam sendo atendidos, que no começo ele faltava. No dia, eu falava assim: ó, dia tal eu vou voltar, né? Ele não ia, porque ele estava com medo dele ficar mal, né? Sim. E aí, quando ele começou a perceber que era um atendimento diferenciado, era com jogo, era brincando, não faltava Aí não mais, faltou mais. né? Então, olha só, como que atrai, né, a É. criança. Ô, Cíntia, mas assim, continuando no assunto, mas já a gente voltando de novo lá nessa ideia do trabalho, como que você se inspira para poder desenvolver esses jogos, essas atividades? Como que é essa ideia que vem, é no próprio aluno? Como que é? O que que acontece? Vou dar um exemplo do meu plano de ação, pode ser? Pode, claro. Por exemplo, no meu plano de ação, nós já temos a proposta na escola, igual eu já relatei mais à frente, né? Mas falando sobre o projeto de literatura. Então, eu já tenho essa ideia de, quando eu vou trabalhar determinados conteúdos, eu vou introduzir com uma leitura.
de um livro, uma leitura de um texto. E aí eu tive a oportunidade de conhecer vários autores, porque eu já estive professora da sala de leitura e eu gostava muito dos livros de Eva Furnari. Adoro. Então eu propus para essa minha turma que a gente fizesse um trabalho e que esse trabalho a gente ia iniciar com um livro. E aí, o que aconteceu? Eu fiz toda a estimulação primeiro, porque lá na escola, como eu tinha dito, nós trabalhamos o projeto da Estante Mágica. E a minha turma, ela escreveu um livro, né, colaborativo, né, os alunos escreveram um poema com as ideias deles e cada um ilustrou o seu livro e nós participamos do projeto da Estante Mágica. E o que eu percebi nesse momento? Que os alunos gostavam de trabalhar com rimas. A rima facilitava o aprendizado deles. Então eu falei, eu tenho que criar uma estratégia do meu plano de ação com um livro com rimas. E a rima é consciência fonológica pura. Sim. Então eu peguei uma ideia do livro de Magda Soares, que ela utilizava, né, no projeto de Lagoa Santa, o livro Caixa Maluca, e a professora fez toda a estratégia de motivação do livro. E eu levei uma caixa para minha sala com esse livro dentro, que é o livro Não Confunda, de Eva Furnari. Levei o livro, coloquei dentro dessa caixa maluca lá vários itens, e esses itens eram relacionados à costura. Por quê? Porque o livro Não Confunda, as palavras rimadas combinavam com itens de costura. Então eu coloquei tesoura, pano, caixinha, dedal, agulha, linha, tudo dentro da caixa. E aí no quadro da sala eu coloquei imagens que rimavam com os objetos. Então aí vem a criatividade, né? Sim. Eu preciso de trabalhar a rima, eu preciso trabalhar a fluência leitora, mas eu tenho que motivar esses alunos a fazer isso. Então, o que acontecia? Fiz todo o suspense, eles abriram a caixa e viram os itens. E eu expliquei que cada item rimava com uma palavra e um desenho do quadro. Então, eles iam lá e pegavam a imagem ou a palavra e associavam. Beleza. Do decorrer dessa apresentação, tinha um final, ainda temos uma surpresa. O que era a surpresa? O livro Não Confunda, de Eva Furnari. Então, eu fiz toda a apresentação da capa. Você foi ler, eles já estavam super motivados. Já estavam motivados. Então, eu fiz a apresentação da capa, falei sobre a autora. E aí, eles foram falando o que eles achavam que ia ter dentro do livro. Aí, passei para a contracapa e eles foram falando e eu registrando. Até que eu fiz um momento de leitura em alguns ambientes lá da escola. Fiz um ambiente dentro da sala. Depois da sala, passamos por um momento que na escola está muito bonito, é um momento prazeroso de se fazer hora do conto, que foi feito agora. Então, assim, eles foram para lá, nós trabalhamos. E a partir dessa leitura, né, tudo isso eles foram envolvendo no trabalho. Então, eu fiz uma sequência didática com eles, né, explorando todos os passos de um poema, de uma estrutura de um poema, né, trabalhamos as escritas espontâneas. E nesse percurso veio a criatividade de construir muita coisa também. Pois né? Aí vamos construir um jogo, né? Comecei a pensar, será que vai dar certo? Aí, como dizem, né? Você, Cíntia, você é louca. Aí eu falei, vou construir os jogos. Aí tive ajuda, agradeço muito a nossa antiga TI, que é a Letícia. Eu dou as ideias e Letícia criava para mim. Falei, sempre tem que ter parceiro nas maluquices, né? Não pode ser não, maluca sozinha de jeito nenhum. Aí, o que nós fizemos? Os alunos, nós fomos separando as palavras, criei primeiro um dominó de rima. Então, o dominó de rima, nós tínhamos que confeccionar o desenho, né? Aí eles acharam muito difícil. Então, buscamos os desenhos e buscamos as palavras e foi feito o jogo da rima. Então, assim, foi muito significativo para eles, porque eles ajudaram na confecção das palavras que rimavam com as que estavam no livro, e aí foi feito o dominó e eles jogavam. Um dia dava para jogar de dominó e um dia dava para jogar só como pares de rima. Aí foi continuar na sequência.
E eles foram evoluindo. Falei, epa, então agora tá na hora de eu criar um jogo de troca-letra e troca-sílaba. Porque eles já estão entendendo a A rima. rima. Aí lá vai eu, inspirada, né, na nossa caixa do pacto, que é excelente aquela caixa laranja, com jogos de sílabas iniciais, letras iniciais. Então, inspirada naqueles jogos, todos que estavam lá vai eu criando junto com os meninos desenhos e as palavras para trabalhar o jogo troca sílaba e troca letra. Então, criamos o jogo, executei o jogo na sala. E aquilo para eles foram aprendendo palavras novas. Então a gente trabalhava sílaba inicial, letra inicial, quantas letras, quantas sílabas. E isso estava acontecendo o processo. Na brincadeira, cheia de intenção cheia de intenção. Alfabetizar, né? Isso. Durante o processo todo da sequência, eu queria que eles tivessem aquela relação de imagem com a frase, para ver se eles já estavam dando conta de associar o que estavam lendo com a frase, né? A interpretação através da imagem, através da oralidade. Então, peguei as gravuras, criamos figurinhas. Eles desenharam as figurinhas, aí algumas figurinhas nós fizemos o recorte delas, outras figurinhas pegamos do próprio livro também, e nós montamos várias figurinhas onde eles tinham que associar a figurinha ao verso do poema. E aquilo foi ótimo. Eles começaram a perceber que eles davam conta. E aí, finalizando a sequência didática, o que eu propus? Agora então nós vamos escrever uma frase. Porque eles já estavam passando pelo processo das letras, das sílabas. E aí, então, vamos então passar pelo processo da frase. E aí foi o encantamento. Por quê? Eu fiz esse projeto com os 13 alunos da turma. Mas eu peguei para a aplicação do plano de ação 5. E foi assim, muito significativo. Por quê? No início do ano eu recebi uma aluna, ela veio do Amazonas, e ela estava numa sala de terceiro ano, na primeira semana, e quando foi na segunda semana, fizeram a diagnóstica e ela não estava alfabetizada. Então, convidaram ela para ficar na minha sala. E naquele dia, eu ia fazer um momento de leitura, onde cada aluno ia pegar um livro e ia ler. Só que eu já tinha explicado para a turma que o que era ler? Não é só ler letra. Nós lemos as imagens, né? Sim. Nós criamos na memória o que pode estar acontecendo ali. E quando ela chegou... Porque é conhecimento de caso, sim, né? E quando ela chegou dentro da sala, ela chorou. E aquilo eu me lembrei de mim. Falei assim, eu não posso deixar essa menina sofrer. Então eu falei com ela, não precisa de você chorar. Por que você está chorando? Porque eu não sei ler. Eu falei, mas eu vou te ensinar a ler. Então, eu mostrei para ela que a gente lia imagens, que ela podia entrar dentro da cena do livro e imaginar o que estava acontecendo. E aí, gente, o que acontece? No final do ano letivo, essa aluna que eu fui acompanhando como um todo, né? No final do ano, essa minha aluna saiu lendo, escrevendo, interpretando, escrevendo a letra cursiva, né? Que a gente tem que trabalhar. E, infelizmente, ela retornou para o Amazonas. E a família, né, foi conversar comigo, né? Eles ficaram muito felizes. E assim, eu percebi que foi uma aluna que ela se dedicou, ela se empenhou, ela tinha vontade de aprender. Você se viu nela, né? Eu me vi nela. Então eu fiquei muito satisfeita quando eu vi que, né, de toda a turma houve uma evolução. E dentro dos 5 que eu escolhi, todo esse momento de criatividade que eu tive que ir fazendo, ela conseguiu, né? E assim, as minhas aulas, gente, não era só português e matemática. Nós trabalhávamos as ciências, a história e a geografia com partes significativas para a criança. Então, dentro dos... Gerando informação, gerando informações e conhecimento. Né? De mundo também, porque não eles. Dá para ficar travado só tentando alfabetizar. Não. Né? Você tem que abrir o leque para gerar conhecimento. Isso, igual nós fizemos no 2023 com o projeto do meio ambiente. Então, assim, foi muito gratificante ver essa minha aluna evoluindo, como eu tive um outro aluno também, que era pela terceira vez que ele estava matriculado num terceiro ano, não era da nossa rede, era de outra cidade, e ele chegou ao final do ano e ele falou, professora, eu estou muito feliz porque você me ajudou a ler e a escrever.
Hoje ele continua com a gente, ele está evoluindo na escola. Então, assim, a gente vê que dão certos. Mas tem coisa também que não dá, né, Cris? Que às vezes não está na mão da gente, Tem né? todo um contexto, né? Isso, De saúde, sim, bem-estar familiar, sim, né? Cultural, né? Tem é, todo um é, histórico. Um aluno, ele não é sozinho, né? Numa não, folha, não é um papel em branco. isso, Ele é, né? é. É um contexto. Então essa criatividade vem daí, gente, dessa motivação que eu, né, eu tenho de ver os alunos com a necessidade, com a dificuldade, né, lembranças que eu tenho da infância, coisas que eu leio, que eu acho que é possível. E eu acho que a gente, porque é professor, a gente tem que estar aí para isso. A gente tem que pôr a mão na massa, nós temos que buscar, nós temos que estudar, temos que ter o olhar diferenciado para o aluno, né? Às vezes nós estamos cansados com 22 alunos dentro da sala, temos 5 com dificuldade. E aí a gente ainda pensa, eu vou olhar só para os 5 e os outros restantes. Mas a Não, gente pode criar estratégia que dá para todos fazerem. Então você trabalha uma estratégia com todos. até a questão da colaboração entre os colegas. Isso. Um ajudando o Um outro, um ajudando o outro. fortalecendo o outro, né? Isso, Porque isso. o mundo lá fora é assim, é Aham. colaborativo, Sim. né? Então, dentro de uma mesma temática, você consegue alcançar a sala como um todo, você só foca em alguns Estratégias, né? que necessitam um pouco mais, né? Então, assim, Exatamente. vai muito desse olhar, dessa força de vontade, né? E que Cíntia, as eu tô coisas vendo você dão certo. contando, mas os seus olhinhos brilham tanto que assim, dá gosto de ver. E esse material todo, a gente consegue ter acesso com você? Sim, Sabe por quê? Eu acho que não dá para ter isso tudo nas mãos, essa proposta toda e ficar lá só no seu armário, não. Tem que é, compartilhar. E eu sei que você é uma pessoa que gosta de compartilhar, então depois a gente vai colocar seu arroba aqui. Quem aham, quiser conhecer um pouco mais do isso, seu trabalho, entrar em aham, contato, que eu tenho pode. certeza que você vai ter o maior É. prazer, Nós né? estamos agora finalizando, né, Cris? Após, aí eu estou montando a minha sequência, né? Estou fazendo uma apostila, inclusive foi até incentivada pela nossa colega Nete, que ela montou uma perfeita, e eu falei assim, Nete, ficou lindo. Ela falou, por que que você não faz a sua? Ela é ótima, Nete é ótima. Um É, beijo, Nete. o Quero beijo, você viu, aqui, Nete? hein? Quero você aqui contando o seu projeto. Isso. Maravilhoso. Então, eu estou montando e assim, estou aí disponível, né, para ensinar, para ajudar, para aprender, né, para passar as ideias que a gente tem, que ideias boas a gente tem que compartilhar também, Sim, educação né? é essa troca, né? Isso. Não dá para ficar parado, não. Tem que estar em Sim. movimento, porque principalmente que a gente está vendo, né? Já citei isso em outro episódio aí, a chegada de novos professores pelo concurso, Sim. e são pessoas que adquiriram esse direito, né? Perfeito, ok, mas tem gente chegando sem experiência. E aí, quem está aí nessa lida, né, tem que realmente estar receptivo, dar esse apoio. Uhum. E quem está chegando também tem que chegar com sede. Tem Isso. que estar com sede de aprender também, É. para poder não perder a experiência de quem já está nesse trabalho, que é uma referência, né? No caso, o seu trabalho é uma referência, é reconhecido, tanto que a gente teve aí com o seu trabalho pontuando o município para receber o selo de Ah, sim, alfabetização, né? foi. O seu trabalho, ele contou muito para isso. Se Itabirito hoje teve essa premiação, essa medalha, você também faz parte, quanto todos os professores alfabetizadores que conseguem cumprir com as metas, Sim. né? Porque assim, também não é a vontade, né? Não é um jardim de, né? Não é parquinho, né? É. Né? A sala de aula não é um parquinho que Não. você tá ali só para brincar. É É. a brincadeira séria, É. intencional, toda proposta, né? Tem a supervisão que planeja junto com o Sim. professor, né? Nada solto e perdido, é Porque tudo nós temos com foco, uma né? proposta a seguir, né? Então, Isso, nós dentro temos da uma proposta, BNCC, nós temos, né, sim, metas a serem a serem cumpridas, né? cumpridas, E dentro verdade. dessas metas a gente vai tentando aí criar estratégias para que o ensino desenvolva da melhor forma, né? E a gente está vendo esse resultado, né? Itabirito é uma cidade que ela
por si, pelo público, porque assim, quando a gente fala em resultado, é chão de sala, né? Lógico que tem as metas, tem uma secretaria de educação que tem que estar ali para servir, para dar o suporte, né? Mas quem executa, quem põe a mão na massa são os professores. Os professores, né? Por isso que a gente tem trazido, tem convidado para que eles possam mostrar todo esse esforço e empenho que eles realizam. E eu falo que esse esforço que a gente tem, ele vai também de toda uma equipe da escola. Igual eu posso falar que a equipe que eu tenho na escola é uma equipe muito boa, né? A diretora que eu tenho, Terezinha, ela sempre... Eu embarco nas ideias dela e ela embarca nas minhas ideias. Isso é fundamental. Então, assim, né, nós temos as vice, toda a equipe, a supervisão, as minhas colegas professoras. Então, assim, nós estamos hoje com uma equipe muito boa de trabalho lá na escola, né? Igual à tarde eu estou nesse apoio. Como que eu vejo a vontade das minhas professoras, eu até já postei delas, tá, gente? Minhas professoras. Então, assim, a vontade que elas têm de aprender e uma contribui com a outra. Não tem aquela questão, só eu que eu sei, eu não vou passar, né? Então, assim, a gente leva, a gente contribui. Então, assim, é muito gratificante, né? As pessoas novatas que estão chegando, tem muita gente com vontade de aprender, com boas ideias. E a educação é isso. Só tem a ganhar. Quando acontece isso. Eu falo, olha, eu falo que eu já passei na educação em todos os setores, né? E eu falo assim, a direção da escola, ela não é um status. É um trabalho, uma missão. E como você está ali fora de sala, você tem que dar o suporte para todo mundo. Você tem que ser diretora polvo. 8 tentáculos, assim, né? Para apoiar todo mundo. Você tem que ser isso. Porque não existe mais o diretor que fica ali na sala como se fosse a rainha da Inglaterra. Isso não existe. Isso aí não é uma gestão participativa, não é uma gestão democrática. Isso aí é ocupando uma função. Né? E hoje um diretor de escola, para realmente dar esse resultado, não estou falando de números, estou falando de resultado de aprendizagem, né? O menino saindo conforme está previsto lá, as habilidades consolidadas, estruturadas, ele tendo consciência do que ele sabe e conseguindo se expressar, sendo um sujeito, um cidadão mesmo sendo uma criança, mas uma criança que já sabe agir, né, no meio social. Então, o diretor, ele é esse papel ali, de fazer tudo acontecer, dar todos os suportes e garantias, né? E dar essa garantia de segurança, de bem-estar, né? Porque ele tem que passar desde o administrativo até o pedagógico. Não existe mais aquela função de diretor só sentado administrativo, né? Realmente aquele lá descabelado no meio do corredor. No meio do corredor. Então, assim, eu acho que a equipe, ela sendo boa, a escola só tem a ganhar, né? E você falando aí que a gente é igual os polvo, né? E tem dia que eu me sinto assim, porque às vezes eu tô resolvendo uma coisa, uma professora me chama, aí a outra que me chama, aí elas mesmo falam, Cíntia, nós estamos te pedindo muito, eu tô te deixando doido. Tô assim, não, gente, um pouco, mas vai dar certo. É um doido normal, é um doido que a gente já está acostumado. A gente vai tentando ajudar todo mundo para tentar num consenso dar certo, né? E eu queria deixar também, Cris, que tudo não é mar de rosas, né? Não é. Nós encontramos... tem dia que a gente chora. Chora, e tem, assim, nós temos muitos desafios também, né? Na questão da desigualdade social, né? Da educação, né? Nós temos a questão da formação continuada, porque não são todos os professores que têm o tempo, que têm, né, essa disponibilidade, essa questão, acha que já está bom, né, o que já aprendeu, então assim, acha que a sua formação já está suficiente. Então são desafios, as pressões que a gente tem de resultado, que a gente tem que mostrar um resultado, o currículo, que ele ainda, querendo ou não, esse currículo nosso, ele ainda é um pouco engessado, por mais que, né, vários lugares já tentam fazer a mudança. Se você pensar, questão é o currículo progressista. Isso. A gente precisa ter essa visão de que
não é aquele quadro curricular. Não é porque no nosso tempo de criança, né, na escola, chamava até quadro curricular. Hoje, quando fala em currículo, é muito mais amplo. Muito mais amplo. Tem muito mais sentido com o resultado final do aluno, Sim. com a aprendizagem significativa, com a proposta, com o PPP, com a estruturação toda de uma linha pedagógica, mas pensando no aluno também. E aí, então assim, existem os desafios, não é só flores, né? Nós temos a questão também que envolve a heterogeneidade dentro da sala nos níveis de escrita, que foi o que eu citei, né? Nós temos a questão das famílias que às vezes têm pouco envolvimento e que às vezes a alfabetização não consegue acontecer, né? Então assim, nós temos várias coisas também que são desafios e que a gente tem que tentar ir driblando e junto com a criatividade para ver se a gente consegue fazer o melhor, né, dentro da sala. Eu penso com relação às famílias, as famílias elas precisam estar muito mais perto da escola. Sim. Tá? Para poder dividir essa responsabilidade, porque assim, a família tem a responsabilidade dela e a escola dela, mas se todas as duas fazem bem feito, dá um equilíbrio, né? Há uma divisão tranquila, né, dessas tarefas aí. Porque, lógico, o professor ele não está falando só da matemática, ele está falando o conceitual, o social da matemática, ele está na geografia, ele está falando, ele não está falando só, planície, planalto, ele não está só pensando nisso, ele está pensando no lugar, no ambiente, no meio ambiente, nas questões de ecologia, de bem-estar, né? Então, é todo um contexto. Então, falar de princípios de respeito, tudo isso é falado. Tudo é falado. Mas quando a gente recebe a criança, a gente espera que a família tenha feito o papel dela de trabalhar as questões de respeito, né? De limite. Sim. Então, hoje, a gente tem problemas ainda com famílias que não dão conta do próprio recado, que é a educação de berço, que a gente sempre fala. Né? Mas essas famílias também precisam de apoio, de orientação. Eu tenho um sonho de ainda ver e vivenciar um projeto de escola para a família, sabe? Eu acho que precisava ter na cidade, não estou falando só Itabirito, não, mas a gente tem modelos aí fora aí, onde a família ela passa por um acolhimento, uma orientação de como conduzir essas questões, sabe? Eu acho que Itabirito precisava ter esse foco. Eu até andei conversando com o pessoal da Casa do Adolescente, que eu acho que seria um bom papel, né? Um trabalho aí em parceria com as escolas, em parceria com o social, com a vara da infância, conselho tutelar. Eu acho que não é de uma só pessoa, né? De uma só entidade esse papel de orientar essas famílias. É um conjunto. Mas nós vamos ter essa oportunidade de trocar essas ideias e pensar nisso para o futuro, né? Então, assim, a educação é isso, né? Ela não é só criatividade, só com momentos bons. Nós também temos muitos desafios que nós sempre compartilhamos nas nossas mesas de café, né? É verdade. Então, assim, são muitos desafios que nós enfrentamos. Não é tudo muito certo, não é toda experiência que dá certo, né? Então a gente tem que sempre estar revendo a nossa prática. Tem que ter o plano B, plano C, plano D. Isso. Né? Se fugir ali, aonde que você vai parar, né? Não pode perder o controle. Como dizia minha mãe também, que é da área da educação, a gente tem que ter sempre uma carta na manga. Né? Não deu certo, por qual outro caminho que eu vou seguir? Né? Porque a educação é isso. Ela nos dá muita oportunidade, mas nós temos os desafios para enfrentar. Verdade. E que não são poucos. E os compromissos, né? Honrar os compromissos ali. Sim. Minha querida, estou assim, cada vez mais encantada com o seu trabalho. Parabéns, sabe? Você realmente é um exemplo, né? Para mim, né? Quero aprender muito com você, tá? Uma coladinha. E nós estamos chegando ao final do nosso episódio e com gostinho de quero mais. Okay. Quero te convidar para você voltar aqui novamente para trazer aí as novidades, o que você está fazendo, tá? Apoiando, ajudando aí a gente a crescer. Né? Se Deus quiser. E aí no finalzinho, sempre no finalzinho, eu tenho uma tarefa de casa, sabe?
Então, eu vou dar uma tarefa hoje para os pais. Leia uma história para o seu filho. A tarefa de casa vai ser essa. Tira um tempinho. Pega um livro, pede ele para trazer um livro da escola, né? A escola tem muitos livros, nas bibliotecas das escolas, as salas de leitura são lotadas de livros. Então, peça seu filho, programe com ele. Fala assim, olha, filho, amanhã, no final de semana, vê o dia que você vai conseguir fazer isso. E vem as férias, Vem as férias aí. Ó, traz um livro que nós vamos ler esse livro aí nas férias. Isso. Então, a nossa tarefa de casa é fazer uma leitura com seu filho. Isso mesmo. Né? Não vai ser uma boa tarefa? Vai ser uma ótima prazerosa. tarefa. Vai ser prazerosa, um momento em família. E vai ter um muito momento significado. Leitor, e vai ser muito significativo para o aluno. Para quando ele regressar, ele ter algo para falar. Não só que passeou, que viajou, que foi no parque, né? Mas também que teve um momento leitor dentro de casa, que é um momento muito importante também. Isso né? mesmo. Cris, queria muito te agradecer a oportunidade. Fiquei muito feliz de ser convidada para participar do seu quadro Sala de Aula, né? Eu falo que a gente tem sonhos e que devagar os sonhos da gente vão sendo realizados. Acontece. Né? Então, assim, gostaria muito de te agradecer. Queria muito que meus pais estivessem aí, principalmente minha mãe, que ela ia ficar super eufórica. Sabe, o meu filho mais velho, que se foi há poucos dias, ele ia falar assim, mãe, a senhora é doida. O meu marido, que só fala que eu quero estudar. Então, assim, meus outros 2 filhos se falam, mãe, você já acabou, mãe? Então, acabou, assim, ainda não acabei, gente. Então, assim, foi muito bom bater esse papo com você, falar, né, um pouco da minha vida, falar um pouco desse momento que eu vivo na escola e que eu falo que realmente a educação ela tem que ter amor. E eu falo que eu tenho amor sim pelo que eu faço. Tá nos olhos, tá no brilho dos olhos. Minha querida, muito obrigada por estar aqui, por compartilhar toda a sua história e vai voltar mais vezes, tá? Com certeza. Quero muito você aqui com a gente. Tá, com certeza. Obrigada, viu, Cris? E aí, hoje encerramos essa sala de aula com muito aprendizado, né? A Cíntia trouxe muita coisa boa, que só colar nela aqui é sucesso garantido. E aí, aguardamos vocês para o próximo episódio, que vai trazer um monte de coisa boa também. Até breve, um grande abraço.